Então, para a gente entender o que é o aumento de barriga ou aumento do abdômen, é o excesso de gordura visceral. A gente tem esse aumento de gordura que é visível quando a pessoa tem então o abdômen maior, que a gente vê aquela saliência de barriga, e a gente tem também pessoas que têm um abdômen mais reto, mas que tem um aumento de gordura entre as vísceras. Mas, de modo geral, ambos os casos, a gente tem que ter um cuidado, porque está tendo um excesso de gordura entre os órgãos. Quando a gente tem esse excesso de gordura na barriga, o que chama atenção? Todos nós precisamos ter em torno de 5 quilos, isso é fisiológico, a gente tem balanças que aferem isso, que medem, a gente tem que ter em torno de 3, 5 é o adequado, máximo 8 quilos de gordura visceral, que essa gordura vai contabilizar desde o nosso pescoço até a nossa cintura. Por quê? Porque isso é questão fisiológica, é do nosso corpo, anatomia, para questão de equilíbrio de temperatura. Quando perpassa, tem excesso dessa gordura, a gente tem que cuidar então, porque vai afetar e vai desenvolver as comorbidades. Nutri, o que são comorbidades? São as doenças crônicas não transmissíveis. Uma resistência à insulina, onde essa gordura em redor ali do pâncreas faz com que o pâncreas tenha dificuldade de produzir a insulina e a pessoa começa a ter resistência à insulina e pode desenvolver um diabetes tipo 2, começa a ter dificuldade em controlar a pressão arterial, porque está com excesso de gordura na questão venosa, em redor do coração. Isso vai começando a mostrar dificuldade e a variação na pressão arterial. Então, às vezes a pessoa fala, eu tive uma queda de pressão hoje, eu tive um aumento da minha pressão do nada. Então, cuidado, isso são sinais e sintomas que o teu corpo está demonstrando. Outro sinal, triglicerídeo. Então, a pessoa começa a ter formigamento nas mãos, nos pés, principalmente ao acordar pela manhã, que são após várias horas dormindo, tem que cuidar, porque é o teu corpo, o teu sangue. No ditado popular, falam muito, o teu sangue está ficando grosso. Realmente, porque está tendo excesso de triglicerídeos, de carboidratos, de gordura no consumo alimentar, que vai influenciando. Então, a gente tem várias doenças que vai surgindo após essa gordura em excesso na região do abdômen. A pergunta que ele fez, Nutri, isso tem solução? Acho que ele perguntou, né? Tem solução? O que eu devo fazer nesse sentido? Tem solução, sim, tá? É dentro da nutrição, a gente vai trabalhar esse contexto de diminuir essa gordura visceral. E lembrando que a gordura visceral não é só por excesso de carboidratos, não é só por excesso de bebidas alcoólicas ou excesso de carnes vermelhas, que são os mitos populares que a gente tem. A gordura visceral, ela se acumula de vários fatores, principalmente quem fica trabalhando o dia todo sentado também tem isso como prejudicial no aumento dessa gordura. Agora, aquela história, tem gente que fala assim, mas um homem que não tem barriga não tem história. É uma balela danada, né? Porque a barriga é um sinal de alerta. A história que vai trazer por trás é a história de vivências que pode passar por um pronto-socorro, que pode ter um AVC, aqueles sustos. Então, o por trás dessa história, nesse termo pejorativo e que as pessoas falam de mitos e verdades, a gente tem que cuidar, porque não é uma história legal que vai acontecer e tão pouco saudável. Como você falou, então isso é uma balela, sim. A gente tem, como eu mencionei no início da nossa entrevista, tem uma quantidade de gordura visceral que é aceitável, né? A gente não precisa ter aquela barriga tanquinho como aparece nas mídias sociais, como modelos nos trazem, ou até mesmo a pessoa desenvolvendo anorexia, bulimia, devido a ver essas imagens da estética que são extremamente abdômen trincando. Então não é a esse nível. Inclusive, recentemente teve uma influencer que acabou falecendo após um ato cirúrgico, né? Um momento cirúrgico lá. Abdominoplastia. Foi fazer uma cirurgia desnecessária para alguns, né? Todo mundo achava que ela já estava bem pra caramba, não precisava daquilo. Aí, no exagero pela busca do padrão de beleza que se impõe, ela acabou morrendo, perdeu a vida, né? Exatamente. Então, isso que a gente traz aqui no nosso quadro não é a questão dos extremos,
de você ser uma pessoa extremamente estética, aceitável por uma sociedade de pré-julgamentos estéticos, e tampouco também a gente ter o extremo de uma pessoa que tem muita gordura visceral. Em meu consultório, como eu atendo muitos casos de grandes emagrecimentos, eu atendo pessoas com gordura visceral de 15, 19, 20 quilos, que é realmente aquela pessoa que tem uma circunferência de cintura, que a gente mede ali ao redor do abdômen, realmente de 1,30 m, 1,50 m, ou, resumindo isso em centímetros, 150 centímetros de circunferência. Então, isso é extremamente elevado. A gente tem algumas tabelas que a gente tem de circunferência para homens, para mulheres, para crianças, mas principalmente isso chama muita atenção a fase adulta, então, que é das mulheres e dos homens, que é variável para cada sexo, gênero que a gente fala. Então, como mencionei, não é você ter um abdômen trincando, 0% de gordura, nem existe poder chegar a isso, porque realmente, até quem faz fisiculturismo, a gente tem uma quantidade menor de gordura, mas não chega a zerar, né? Então, isso que eu falei, a gente tem uma balança dentro do consultório, que a gente verifica qual é a quantidade dessa gordura, desde que fique dentro de parâmetros saudáveis. Pois é, e o que a gente sempre busca é a saúde. Pergunto eu, quem está num grau elevado de gordura, né, está numa situação em que ou emagrece ou o caminho é um só, é a morte, né? Está numa situação muito complexa, pode ter um infarto a qualquer momento, pode ter um AVC a qualquer momento, pode desencadear outras doenças crônicas a qualquer momento. E aquela pessoa que está na média, está um pouquinho acima, mas é um detalhezinho, uma coisa. Qual é o mais fácil para fazer os dois casos dessas pessoas progredirem na alimentação? Porque quem está na média, e eu falo por mim, viu? Às vezes é mais difícil de quem está acima da média. Porque quem está acima da média não tem outra solução, ou vai. Agora quem está naquela de, mas amanhã eu começo, semana que vem eu começo a dieta, na outra semana eu vou começar, vou reeducar, vou fazer uma reeducação alimentar. Por que é tão difícil na tua avaliação? Porque as pessoas precisam entender que precisa trabalhar a parte comportamental nesse processo. Vai ser protocolos diferentes, tanto para o teu caso, que nem você falou, quem está na média, e quem está mais assustado. Quem está mais assustado, que realmente recebe um diagnóstico ali, ou você muda, ou você tem um infarto, ou você vai ter complicações, essa pessoa sai de um consultório com aquele start. Ou eu mudo 100% e mudo a minha saúde, ou vou ter um problema, do que aquela pessoa que está na média e daí vem aqueles gatilhos mentais. Mas eu não tô com tanto perigo. Mas amanhã eu começo. Na segunda-feira eu começo. Então, dentro desse processo, a gente trabalha com a parte comportamental. Não sei se eu consegui explicar bem essa parte, mas o que vai mudar aqui realmente é o querer mudar 100%, num caso que está mais exigindo uma atenção desse paciente, dessa pessoa, no seu modo de agir, do que uma pessoa que às vezes está mais na média. Então, quem está mais na média, como você falou, que não tem tantos riscos, que não está acima do peso, que está com uma gordura visceral tranquila, essa pessoa às vezes ela tem que fazer pequenas mudanças no seu dia a dia, ou com a alimentação, às vezes com uma atividade física. Eu tenho muitos pacientes que eles seguem à risca a alimentação, mas não querem saber de exercício físico. Então a Nutri sempre fala, vai melhorar os exames, vai melhorar a questão fisiológica, mas se não ter um exercício físico acoplado, não vai ter aquele resultado 100% para a saúde no seu contexto. E o que acontece? Eu falo muito, busque fazer aquilo que você gosta. Às vezes tem pessoas que detestam fazer uma musculação em academia, mas gostam de fazer uma zumba, uma dança, gostam de fazer caminhada, corrida. Então, a Nutri deixa aqui o alerta para você, faça o exercício que você gosta, que te dá prazer, que chega aquele momento do dia, eu vou lá fazer aquele exercício, que dá vontade. E como mencionei, dos grandes emagrecimentos, os excessos que precisam realmente mudar, às vezes está com colesterol, triglicerídeo, diabetes. Então, como eu trabalho grandes emagrecimentos, eu recebo no meu consultório pessoas com 5, 6, 7 exames alterados. Como que com a alimentação a gente vai ajustar tudo isso? Não é só uma alimentação saudável, é uma alimentação mais clínica, que é a área que eu sigo. Alimentação é remédio, né? Exatamente. O alimento certo é remédio. É ali que eu, quanto nutricionista clínica, vou tratar. Essa última semana atendi uma paciente, na qual ela retornou após 3 meses.
ela era uma pessoa de idade, tinha um pouquinho de gordura visceral, não era muito, mas o triglicerídeo dela estava 731. É extremamente alto isso. E após 3 meses de tratamento, o exame dela veio dentro dos valores recomendáveis, através do quê? Comendo. Então, a nutrição clínica é para isso. Você vai aprender a comer o alimento certo, que tem o nutriente certo para o que o teu processo fisiológico do teu corpo precisa. Então, não é aquele mito de ir no nutricionista, só Mas pra... eu vou viver de alface. vou viver de alface ou salada. Não, a gente... Mas comer uma folha de alface, tomar um copo d'água, eu não vou conseguir viver desse come jeito. um ovo, 2 ao dia. Então, infelizmente, há profissionais que seguem essa linha da dieta, tá? Eu não vou falar por essa linha, que não é a linha que eu sigo a linha da reeducação alimentar com foco na nutrição clínica, que é, sim, te ajudar a emagrecer, mas comendo, sem você deixar de comer o que gosta e tendo mais qualidade de vida. Porque se você não ter exames controlados, você não vai ter qualidade de vida. Você não vai... Uma pessoa que está com a glicose extremamente alterada, um diabetes, é uma pessoa desanimada, é uma pessoa irritada, é uma pessoa que não tem energia, é uma pessoa que deixa, às vezes, de participar em convívios sociais, não tem um bom resultado, porque ela fica mais decaída num canto. Então, assim, são alterações fisiológicas que trazem malefícios para você. E para melhorar, você precisa primeiro acertar a alimentação, né? Você precisa regularizar e reeducar a sua forma de se alimentar, né? Porque a questão está diretamente ligada a isso. O que você come e em que quantidade você come. Porque também, entre o remédio e o veneno, tá a quantidade, né? Exatamente, é o equilíbrio. Muitos pacientes também, meus... se eu for comer 30 ovos por dia... Você está sobrecarregando o teu rim. Não é? Faz bem, é uma coisa, é uma proteína boa, mas coma 30, coma 3 dúzias de ovo por dia. Exato. Não dá, né? Então tem que ter equilíbrio. Equilíbrio e saber a quantidade. A gente vê pessoas consumindo excesso de ovos. Isso pode afetar diretamente teu rim, teu fígado. E eu recebo muitos feedbacks dos meus pacientes que eles mesmos falam: Nutri, por que eu demorei tanto em ouvir os mitos populares achando que a gente vai passar fome ou por medo de vir no nutricionista e saber que eu estou comendo mais, porém melhor do que eu comia antes, eles me falam. Então, não é questão de você excluir o alimento, não. É você saber as combinações, saber que não é só uma salada. Se você tem excesso de sono após o almoço, você não deve consumir alface, por exemplo. Mas sim, a gente pode substituir por outros vegetais que vai te dar mais disposição. Outro caso, para quem está nos ouvindo e tem muito aquele sono depois do almoço. Isso é a resistência à insulina. Então, que alimentos que eu vou consumir para ajudar o meu pâncreas a produzir insulina nesse momento e ser uma pessoa mais disposta. Às vezes a gente ouve muitas pessoas falando: eu preciso tirar um sono depois do almoço, fazer aquele cochilo. Às vezes não é que você precisa, teu corpo que está implorando por um alerta que ele está dando com esse excesso de sono. Então, fiquem atentos.